Fala, trader! Quem fala aqui é Matheus Marques, trader de opções binárias. Hoje vim trazer, nesse dia tão especial, né? Dia de Natal, 25 de dezembro, minhas operações para vocês hoje aqui, que dizer que com pouco a gente consegue fazer muito, né? E sempre operando a favor da tendência, tá? Hoje só operações aqui básicas para vocês, tá? Para você ver como que é meu operacional, tá? Como eu opero. Não foque em valor, né? Esse valor aqui é um valor simbólico, né? Que aqui eu estou tentando trazer para vocês conteúdo, né? Não sobre dinheiro, né? Sobre valor de entrada, né? Apesar que com o tempo, né? Isso fica inevitável, né? Porque com as operações a gente vai aumentando os valores das operações. Mas aqui foi com valores baixos, né? Com sorinhos, né? Para você ver que com pouco a gente consegue fazer muito, tá bom? Vou estar trazendo para vocês aqui as minhas operações e o que? E que sempre operar a favor da tendência, né? A maior chance de a gente ter o resultado positivo, tá? Então sempre foco tá, em operar a favor da tendência, tá bom? Porque a gente terá mais resultados positivos, né? Porque quando a gente age contra a tendência, né? Então a gente pode, como se diz, muitas oportunidades boas contra a tendência, porém o nosso cérebro pode acostumar a operar dessa forma. Então, sempre que você operar contra a tendência, aparecer uma oportunidade, você vai entrar. Porém, quando você entra contra essa tendência, ela é mais fácil de ser rompida, tá? Porque você está contra o maior movimento, tá? Então, vou estar trazendo aqui para vocês, né, as entradinhas aqui de hoje, tá bom? Vou estar passando depois o vídeo, tá, das operações, tá bom? Mas aqui vou estar explicando primeiro, né, as entradas, tá bom? A primeira entrada aqui hoje, o mercado está fechado, né? Hoje a gente operou no OTC, tá bom? Hoje foi no OTC, tá bom? Tá trazendo a primeira oportunidade aqui. Sempre a favor da tendência, sempre procure gráfico fazendo topos e fundos, tá? Tanto ascendentes, né? Como descendentes, tá? E sempre a favor dessa tendência, ó, tá? Então sempre procure operações a favor da tendência, tá? Tá trazendo para vocês aqui a primeira operação, tá? Eu vi que o gráfico estava no movimento de alta, tá bom? Ele fazendo topos e fundos ascendentes, né? Impulsões e correções aqui, tá? Eu vi que ele saiu com uma nova impulsão de alta, tá? E logo que saiu com uma impulsão de alta, eu vi uma oportunidade aqui. Da onde saiu os compradores? Os compradores saiu aqui, ó, desse fundo. Então, eu sei que aqui tem compradores posicionados, ó, nessa regiãozinha aqui tem compradores posicionados. Então, a gente tem que ter muita calma no que? Na hora de operar. Pegar a melhor oportunidade, a melhor posição. Principalmente quando a gente opera retração de M5. Eu opero retração de M5, tá bom? A gente precisa do que? Da vela esticar, tá? A vela tem que esticar na região, tá bom? Quanto mais a vela esticar na região, mais chance de a gente ter uma vitória, tá? Então, quando ela esticou, eu fiz uma compra e ela terminou aqui, tá? Porque aqui eu tenho uma saída de compradores, né? Ó, porque ó compradores que saiu aqui, tá? E eu tô o quê? A favor da tendência. Então, eu tenho dois gatilhos fortes aqui, tá? Estou a favor da tendência, né? E tem uma região que os compradores estão posicionados, tá? Então, uma retração de M5, né? A favor da tendência, né? Com posição de compradores aqui, tá? É uma confluência, né? De uma LTA, né? Aqui o primeiro toque, né? O segundo toque e o terceiro toque aqui, tá bom? Então, sempre opere a favor da tendência. Primeira entradinha nossa foi com R$ 3, né? Foi com R$ 3, deu um lucro de 2,85, tá? Operação no valor de R$ 3 aqui. E deu esse lucro. Agora vocês falam, mas até quando você opera a retração de M5? Até qual time que você pega? Porque aqui na Equioption, né? Aqui o site que eu opero, né? Aqui tem o reloginho. Eu opero até 1 minuto e 30. Pelo menos, tá? Duas velas para o gráfico fazer a retração, tá bom? Então, ó,
quando ele marca até no time de 1 minuto e 30, tá bom? Então, quando ele passou de 1 minuto e 30, eu não opero. Às vezes eu posso pegar assim uma operação, tá? Após 1 minuto e 30, mas tem que ser uma operação muito forte, né? Porque para saber o movimento que a vela vai fazer. Porque a gente opera a retração de M5, porém, tá? A gente tem que ficar, como se diz, um movimento de M1, porque isso aqui, tá? Essa região aqui é uma região muito forte de M1, tá? Aqui é uma região muito forte de M1, tá? Sempre, ó, sempre o pavio da vela de M5 é um topo e um fundo de M1. Então aqui foi um fundo, ó, aqui foi um topinho, aqui um fundo em M1, tá? Mesma coisa aqui, um topinho, um fundo em M1, tá? Então, mas a gente tem que saber sempre o movimento de M1, que é importante quando você vai pegar uma retração de M5, tá? Então, nossa primeira entrada aqui, beleza? Ó, próxima entrada, eu fiz um Soros, tá bom? Minha próxima entrada, eu tenho um mercado, né? Ele tá numa macro tendência de baixa, certo? Então, eu vou operar tendência de baixa, a favor da tendência. Apesar que ele tá numa correção aqui, né? Ele deu uma impulsão e tá fazendo uma correção, tá? Aqui, o que eu vi, tá? O gráfico ele deu uma logo impulsão aqui, tá? Fez topos e fundos, um canalzinho, né? A gente chama de canal, né? Um canal, tá? Topos e fundos ascendentes, tá? Ó. E aqui ele já não conseguiu romper esse topo. Opa, então eu vi o que? Os vendedores estão posicionados nessa região. Quando ele rompeu, né, esse último fundo aqui, tá? Esse último fundo, falei, eu vou esperar a melhor oportunidade para mim pegar uma entrada para retração. Por quê? Eu estou a favor do maior movimento. Qual é o maior movimento? Baixista, porque o preço não rompeu o topo, então ele vai romper fundo. Então, ó, o vendedor já entrou. E aqui, o vendedor já entrou com muita força nessa vela, tá? Ele acabou, ó, aqui, entrou nessa vela aqui, tá? Entrou com muita força e rompeu esse fundo. Então eu falei, opa, vou entrar a favor do movimento de baixo. Então quando o preço, tá, rompeu essa região, eu marquei uma LTBzinha aqui, ó, nesses pavis para mim pegar melhor posicionado, tá, a favor da tendência. Então ele veio, eu peguei um pullback, né, famoso pullback, né, o gráfico fez impulsão, corrigiu, tá, deu uma nova impulsão, corrigiu, tá, fez um novo movimento de baixo, eu peguei uma entrada aqui para uma retração, né, a favor do pullback para fazer o movimento de baixo, tá bom? Então essa é a nossa segunda entrada. Aí a gente seria para o Soro. O Soro seria no valor de 11,44. Porém, eu costumo operar em taxas, né? Quando o valor acima de R$ 10. Por quê? Porque a gente pode pegar uma melhor posição, tá? Pegar em taxas, né? Porque quando acontece, a gente tem uma marcação, né? A gente conta que tem a marcação, tá? E o preço, ele é um movimento rápido. Então ele pode vir aqui, tocar nessa região, romper ela um pouquinho, tá? E romper essa região. Então por isso eu sempre pego divido em taxa, por quê? Para mim pegar duas regiões. Tanto aqui em cima e tanto uma aqui, região aqui embaixo, tá bom? E o preço pode terminar até assim, ó, pagando as duas regiões. Mas eu divido em taxa para ficar melhor posicionado. Aqui, como o valor seria de 11, tá? O valor dos nossos Soros, né, seria de 11,44 total. Porém, eu dividi em 2, né, que deu o valor de 5,72, tá bom? Aí, aqui o preço veio nessa região que eu estava esperando, tá? Nessa região aqui, de onde saiu essa impulsão, tá bom? E tinha essa LTBzinha aqui, tá? E eu peguei uma entrada aqui nessa região, tá? E outra entrada eu estava esperando o quê? O gráfico vir buscar média TV, porém ele não veio ainda dentro do tempo. Então por isso que eu só peguei uma taxa, tá bom? Eu só peguei uma taxa, tá? Então por isso que foi nossa entrada, não foi com o valor total, porque não chegou onde eu queria, né? Como eu trabalho com taxa, tá bom?
Então acabou sobrando 5,72, tá? Para a gente fazer uma próxima operação. Aqui essa operação, por quê? Ó, eu estou numa forte tendência de baixo, tá? O gráfico vem fazendo impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção. Quando ele chegou no movimento que eu achei legal, né? Um movimento rápido. Porém, na última vela, ele acabou me dando esse loss aqui, tá? Mas isso é tranquilo, né? Quando a gente coopera a retração de M5, isso é tranquilo. O importante é o que? Eu operei a favor da tendência de baixa, dentro do meu filtro negativo. Então, o loss é inevitável. Eu posso estar fazendo tudo certo, vai acontecer loss. Então, é isso que a gente, quando a gente opera opções binárias, né? Que são operações rápidas, né? Então, o loss é inevitável. Então, a gente tem que estar preparado para o loss e não se desesperar, tá? Então aqui teve o loss, tá bom? Primeiro loss. E aqui a segunda operação, tá? Aqui eu peguei o valor errado. Lembra que a gente sobrou 5,72. Porém aqui, ó, eu esqueci de mudar. Eu coloquei o valor dos Soros, né? Esqueci de mudar, mas acabou ainda dando um resultado positivo, né? Entrei, como se diz, com o valor errado. Não era para ter pego com esse valor, é para ter sido o valor de 5,72, tá bom? Mas importante que deu o resultado, deu win, né? Eu vou explicar aqui minha operação. Eu tenho uma forte tendência, é o mesmo gráfico aqui, ó, que eu tive um outro win também, tá? Que foi aqui nessa vela, tá? Uma impulsão de baixa, tá bom? Aqui muita gente entra por um falso rompimento. Muita gente fala rompeu o suporte aqui, né? A região de suporte, rompeu. Se ele voltar, você pega aqui. O falso rompimento, né? Eu não opero falso rompimento. Por quê? Mas isso, falso rompimento dá certo para muitas pessoas, operação muito forte. Mas eu não gosto de operar. Por quê? Tá? Se você tem um suporte, tá? Isso é na minha opinião, né? Várias pessoas têm opiniões diferentes a respeito de todos, mas esse é o meu operacional, então, né? Eu sigo dessa forma. Quando você tem um suporte aqui muito forte, tá? O preço rompe, tá? Tá trabalhando, rompeu, tá? Em vez de fazer o pullback aqui e descer, ele voltou para a região, tá? E muitas pessoas pegam o que? O movimento aqui, essa região aqui. E eu não gosto de pegar. Por quê? Se eu ainda estou contra o movimento de baixo, tá? Eu estou operando o quê? Contra a tendência. Então, quando eu opero contra a tendência, é mais fácil o quê? O gráfico me dá um rompimento. É mais fácil, eu acredito. Pelas operações que eu já tive, pelo que eu já analiso o gráfico também, que é mais fácil o quê? Ele terminar rompendo essa região. Por quê? Ele está a favor desse movimento. O maior movimento aqui é baixista, tá? Então eu não gosto de pegar o falso rompimento, mas quem opera e dá certo, parabéns, né? Isso é só uma operação que eu não opero, mas tem muita gente que opera e dá certo, beleza? Isso só para lembrando, né? Porque eu não pego o falso rompimento, tá? Aqui, lembra que a gente opera a retração de M5, porém a gente tem que lembrar o quê? Que a gente tem o gráfico de M1, tá? Movimentos micros, onde que ele faz topos e fundos, né? Então aqui ele é um fundo, né? E fez um fundo, e fez um fundo em M5 aqui, tá? E ele fez outro fundo aqui, tá? Então aqui em M1 é uma região, tanto aqui é mais, aqui é uma consolidação em M1, tá? Ele fez uma pequena consolidação em M1. E aqui ele fez um topo, né? Um fundo aqui, tá? Então, quando o preço rompe, né? Ele veio trabalhando de baixo, impulsões e correção. Quando ele veio aqui novamente, né? Dentro do meu tempo operacional, eu peguei uma entrada. Por quê? Eu acreditei no quê? Que o gráfico em M1, né? Ele ia respeitar essa região. Porque aqui, querendo ou não, em M5 não é uma região tão forte. Mas M1 é sim. Então em M1 ele pode fazer muitas vezes uma reversão aqui. E eu, como ainda estou a favor da tendência de baixa, mesmo se ele rompeu essa LTA aqui, não é porque ele rompeu uma LTA que ele vai mudar a sua tendência. Então, enquanto ele não romper
tá? Esse topo, eu não vou considerar ele numa tendência de alta, tá? Ainda assim é uma tendência de baixa. Então ele primeiro tem que romper esse topo, tá? Para mim considerar uma tendência de alta. Se ele fazer esse movimento, rompesse aqui, tá? E fizesse esse movimento, com certeza eu ia considerar um movimento de alta e ia pegar a favor dessa tendência aqui, tá? Mas como ainda ele não rompeu esse topo, eu ainda considero no movimento de baixo, apesar dele romper essa LTB. Porém, a gente pode estar formando outra linha de tendência aqui, tá? Então ainda está no movimento baixista, tá? E aqui eu peguei uma retração, acabou dando um infarto, né, nessa região, tá? Mas deu in, tá? O importante que eu sempre digo, né, trace seus filtros, né, seus gatilhos de entrada. Dois filtros que eu mais priorizo: operar a favor da tendência, tá? Operar a favor da tendência e o time, tá, de entrada. Eu opero até faltar 1,5 minuto, tá bom? Que seria eu opero sempre até a terceira vela de M5, porque ainda ele vai ter duas velas. Um exemplo, se eu tenho uma região aqui, tá? É um exemplo, tá bom? Ó, tem uma, duas. Na terceira vela ele veio tocar, eu opero. Eu ainda pego uma entrada, né? Pra fazer. Tem duas velas para fazer uma retração. Que M5, né? Ia terminar assim, com esse pavio. Isso aqui é em M1, tá? Isso é em M1. E aqui em M5, tá? Eu não pego quando acontece o quê? Quando o gráfico, tá? Ultrapassa os 2 minutos, 1 minuto e 30, que é as duas velas. Então tem uma vela aqui, duas velas aqui, três velas aqui, tá? Então já aqui, na próxima vela, mesmo se eu tocar aqui, eu não pego. Porque já passou o time, porque o gráfico pode tocar aqui, isso é nenhum, tá? Tocar aqui e romper um pouquinho, né? E depois fazer essa reversão. Então, no mínimo, o gráfico para retração de M5 você tem que ter duas velas para poder fazer a retração. Então, eu pego até somente a terceira vela de M5, tá bom? Então, hoje foi o vídeo de hoje, tá? Das minhas entradas, tá bom? Foi um lucrinho legal, tá? Isso é nada exuberante, é somente para trazer meu conhecimento, tá? Não quero trazer aqui para vocês valores altos operando, somente valores menores, que com pouco a gente pode fazer muito. O que importa é o que? O conhecimento, tá? Então, quando a gente adquire o conhecimento, isso aqui como se diz, fica simbólico. Por quê? Eu sei operar. Então, aqui pode ser tanto R$ 2, R$ 5, uma hora pode ser 200, 300, mas o que? A forma de operar vai ser a mesma. Isso nunca vai mudar, tá? Então, a gente não pode focar no dinheiro, tá? Agora no começo, principalmente no começo, quando você está começando no mercado financeiro, você não pode focar no dinheiro. Primeiro você tem que adquirir conhecimento, porque se você tem o conhecimento, com R$ 3, ó, você pode fazer muito, tá? Ah, não vou falar que você vai fazer de R$ 3 para R$ 1.000. Não é impossível, mas é muito difícil, tá? Fazer uma alavancagem como se diz, tão alta assim, tá? Mas se você trabalhar seu gerenciamento, né? Com poucos, no final do mês, você vai ter um lucrinho legal. Aonde você vai aumentando sua banca, os valores da entrada de 3 pode pular para 5 e assim em diante. E você vai adquirindo conhecimento também, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, tá? Hoje foi a entrada de hoje, galera. Não esqueça de curtir o vídeo aí, tá? Se inscreva no canal pra gente trazer mais vídeo aí, me motivar, tá? Trazer mais vídeo para vocês diariamente, tá? Hoje foi somente essas entradas aí e acredito que decorrer da semana vai ter mais entrada para vocês aí, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou responder vocês, tá bom? Até mais, família. Um abraço, um ótimo Natal para vocês aí, tá? E até mais.